Se você está cansado, se sente como quem perdeu o caminho da fé, como quem grita, mas não é ouvido, como quem busca e não encontra, esta oração foi feita para você. Há momentos em que a alma se perde, em que os olhos já não enxergam luz, e até a oração parece distante, fria, impossível. Talvez você já tenha sido uma pessoa cheia de fé, talvez já tenha sentido a presença de Deus com força e clareza, mas hoje tudo parece escuro. Talvez tenha se afastado da igreja, talvez o sofrimento tenha sido tão intenso que a fé desfez-se entre as lágrimas. Ou talvez você nem saiba explicar, só sente que algo se apagou. Eu te entendo, e Maria também entende. Porque a fé é dom e é luta, é graça e também decisão, é caminho. E mesmo quando você não sabe, mas onde está, mesmo quando você se sente perdido, Maria sabe onde te encontrar. Ela é a mãe que nunca desiste, que vai ao seu encontro nas madrugadas frias da alma, que se senta ao seu lado no chão da dúvida, que estende a mão mesmo quando você já desistiu de estendê-la. Hoje, aqui neste canal, não pedimos explicações, nem exigimos respostas. Aqui você pode chegar como está, cansado, ferido, em silêncio ou chorando. Aqui é refúgio. Aqui é o colo da mãe. Esta oração é para quem não consegue mais rezar sozinho, para quem olha para o céu, mas não sente mais conexão, para quem repete as palavras de sempre, mas o coração parece ausente. Esta oração é para você. Você que ainda está aqui, mesmo com a fé por um fio. Você que não desistiu completamente. Você que ainda espera, mesmo sem saber por quê. Esta é uma oração feita com fé para quem perdeu a fé. E não é contraditório, não. Porque quando a tua fé falha, a intercessão de Maria te sustenta. Quando você não consegue mais crer, Maria crê por você. Ela te carrega, mesmo quando você já não sente mais forças. Por isso, agora respire fundo, feche os olhos, permita-se ser encontrado. A mãe está vindo ao seu encontro. Esta é a tua hora. Esta é a tua oração. Você está no canal Orações que Curam. Vamos começar. Mãe Santíssima, hoje venho diante de ti como quem já não sabe mais orar. Como quem caminha no escuro e perdeu o rumo, como quem tem o coração em silêncio, mas ainda assim deseja ser ouvido. Eu venho como estou, sem forças, sem brilho nos olhos, com a alma cansada e a fé desgastada pelo tempo, pelas dores, pelas quedas e pelos dias em que pareceu que o céu estava fechado. Mãe, talvez eu tenha me afastado, talvez eu tenha deixado que as dúvidas falassem mais alto que a esperança. Talvez tenha me esquecido de como era viver com o coração cheio de Deus. Mas hoje eu volto. Mesmo que em pedaços, mesmo sem saber como recomeçar, eu volto. Porque sei que o teu olhar me procura, mesmo quando eu me escondo. Eu volto porque ainda que tudo dentro de mim pareça apagado, há uma chama pequenina que ainda arde e quer viver. Por isso, mãe, eu coloco agora diante de ti tudo aquilo que me pesa, minhas confusões, minhas culpas, minhas feridas, meus abandonos, minha incapacidade de crer como antes. Entrego-te meus dias cinzentos, minhas orações vazias, minha distância da igreja, minha dificuldade de confiar de novo. Entrego-te as vezes em que pedi um sinal e não entendi a resposta. As vezes em que rezei e a cura não veio. Às vezes em que busquei consolo e só encontrei silêncio. Mãe, eu não quero fingir uma fé que não tenho, por isso me apresento com sinceridade, como filho que precisa da tua mão para se levantar. Olha para mim com tua misericórdia, me encontra. Neste lugar escuro em que me perdi, me alcança com teu amor maternal, como fizeste com tantos ao longo dos séculos. Porque tu és a mãe que vai ao encontro, que procura as ovelhas dispersas, que busca até encontrar. E eu preciso ser encontrado. Não quero mais fugir, não quero mais viver distante. Vem, mãe, caminha comigo. Mesmo que eu ainda não consiga andar, mesmo que eu só consiga ficar aqui parado, esperando.
Toma minha fé fraca e sustenta com teu coração forte. Toma meu cansaço e transforma em entrega. Toma minha alma dispersa e leva de volta para Deus. Neste momento, com tudo o que sou e com tudo o que me falta, eu me coloco sob teu olhar, com o coração aberto, rasgado, vulnerável. Eu permito que tu me encontres, Mãe, que me abraces, que fiques comigo, que intercedas junto ao Pai, para que a minha fé volte a viver. E se eu ainda não conseguir sentir nada, se eu ainda estiver perdido, quando esta oração terminar, ainda assim estarei nos teus braços, e isso me basta, porque sei que uma vez em teus braços, jamais estarei verdadeiramente perdido. Mãe, Santíssima Maria, mulher cheia de graça, em ti encontramos o consolo que o mundo não pôde nos dar. Em ti está a presença viva da ternura de Deus, porque és mãe, és refúgio, és a estrela que brilha nas noites mais escuras da alma. Tu que conheces os caminhos do silêncio, tu que guardaste tudo no coração, mesmo sem compreender, tu que esperaste com fé, mesmo diante da cruz, ensina-nos a ter fé quando tudo parece perdido. Maria, tu és o porto seguro das almas que se perderam. És o colo onde descansam os corações feridos. És a intercessora fiel que nunca se cansa de clamar por nós, mesmo quando já não conseguimos mais clamar. Te exaltamos, Mãe, porque és a escolhida entre todas as mulheres, aquela cujo sim mudou a história da humanidade, aquela cujo olhar alcança os que já não se acham dignos nem de serem olhados. Tu és a Mãe que vai até os lugares em que ninguém quer entrar. Tu entras nas casas onde a fé adormeceu. Tu sentas no chão com os que já não se levantam. Tu estendes os braços para os que esqueceram como se reza. Tu és, ó Maria, a porta aberta para o recomeço, o abraço que antecede a cura, a presença que reaquece a alma. E nós te bendizemos, porque em ti a misericórdia de Deus se fez carne. Porque em ti o Espírito Santo encontrou morada. Porque em ti a fé se fez caminho mesmo na dor. Exaltamos tua fidelidade, tua entrega sem reservas, tua maternidade que se estende a cada um de nós, mesmo quando nos afastamos, mesmo quando nos escondemos. Maria, tu és a mãe que entende o filho mesmo quando ele não fala. Tu és aquela que escuta até o grito silencioso da alma. Tu conheces as lágrimas que ninguém vê, tu percebes as batalhas que ninguém entende, e por isso, hoje, mesmo perdidos, mesmo sem merecer, te exaltamos com todo o amor que ainda resta em nós, porque sabemos que não estamos sozinhos, porque sentimos tua presença discreta e poderosa, porque sabemos que tu não desistes de nós. Maria, és a mãe da fé. A mulher que acreditou contra todas as evidências. A senhora que permaneceu de pé quando todos caíram. A primeira discípula. O primeiro santuário vivo da presença de Deus. Olhar para ti nos reensina a acreditar, nos convida a confiar, nos fortalece para recomeçar. Te exaltamos, Mãe, com palavras e com silêncio, com lágrimas e com esperança, com o pouco que ainda temos, porque sabemos que tu acolhes tudo e transformas tudo em oração. Louvado seja o teu nome entre as mães. Bendita seja a tua intercessão. Entre os céus e a terra, glorificada seja a tua presença na vida dos que ainda te buscam mesmo sem saber. És, Maria, a mãe dos que voltam, dos que recomeçam, dos que se encontram depois de se perderem. E por isso, mesmo sem forças, mesmo ainda tateando no escuro, nós te exaltamos, porque és a certeza de que nunca é tarde, de que sempre há um retorno possível, de que o coração de Deus nos espera, pelas tuas mãos. Se esta oração está tocando seu coração, mesmo que de forma suave, escreva nos comentários: Maria, me encontra. Diga isso como um ato de fé, mesmo que pequena, mesmo que cansada. Coloque também os nomes das pessoas que estão afastadas da fé.
aquelas que você ama e deseja ver de volta ao coração de Deus. E se ainda não está inscrito neste canal, inscreva-se agora. Este é um espaço de oração contínua, de consolo, de recomeço. Caminhe conosco. Aqui ninguém reza sozinho. Aqui a mãe te encontra mesmo quando você não sabe mais como voltar. Maria, mãe do recomeço, hoje eu clamo com toda a sinceridade que ainda vive em mim. Reanima a minha fé. Acende de novo a chama que um dia ardeu com força dentro do meu peito. Tu sabes o quanto me perdi. Quantas vezes tentei me levantar e caí de novo. Quantas vezes me aproximei do altar e me afastei sem saber por quê. Tu sabes das feridas que a vida deixou, dos choques que a alma levou, dos silêncios de Deus que me feriram mais do que as palavras duras dos homens. Mas hoje, mesmo machucado, mesmo inseguro, eu abro meu coração para suplicar. Mãe, me ajuda a voltar a crer. Voltar a crer como uma criança que confia. Voltar a crer como quem enxerga sentido. Voltar a crer mesmo sem entender tudo, mas com a certeza de que Deus me vê e me ama. Maria, intercede por mim junto a Jesus. Pede a Ele que me levante do chão da indiferença, do cansaço espiritual, do afastamento interior. Diz a Ele que o teu filho ou tua filha está aqui, mesmo com dúvidas, mesmo com pouca força, mas com um desejo verdadeiro de reencontrar a fé. Que Ele me olhe com o mesmo olhar que teve por Pedro depois da negação, com o mesmo amor que teve por Tomé diante da incredulidade. Mãe, pede por mim, reza por mim, segura minha mão quando eu não conseguir levantar as minhas. Eu preciso sentir que Deus ainda caminha comigo, mesmo quando não o percebo. Preciso ouvir de novo o som da esperança. Preciso recuperar a beleza de rezar sem pressa, de confiar sem medo. Eu clamo por cura, mas hoje a cura que mais preciso é da minha fé ferida, da minha alma que se desacostumou da presença de Deus. Eu clamo para voltar a sentir vontade de ir à missa, de me confessar, de cantar com os olhos fechados e o coração aberto. Eu clamo para que o céu volte a ser o meu horizonte e não apenas uma ideia distante. Clamo para que cada pequena oração minha seja acolhida por ti, Mãe, como pétala caída nas tuas mãos. Se eu me perdi, encontra-me. Se eu me endureci, toca-me. Se eu me calei, fala por mim. Se eu me afastei, guia-me de volta. Maria, Mãe da fé viva, ensina-me a confiar mesmo sem ver, mesmo sem sentir. Mostra-me que a fé não é ausência de luta, mas presença de amor em meio à dor. Ajuda-me a perseverar, a voltar a caminhar, a não me acostumar com o vazio. Maria, reanima a fé do meu coração. Reanima a fé dos meus. Reanima a fé que está adormecida em tantas almas que já foram tuas e hoje estão distantes. Visita cada casa, cada história, cada vida que reza comigo agora e que também sente que a fé está fraca, apagada, distante, e leva, Mãe, nosso clamor até o coração de Jesus. Não peço milagres materiais neste momento, não peço respostas imediatas, não peço caminhos fáceis. Peço apenas isso, que a fé volte a morar em mim. Que mesmo em meio às tempestades eu consiga dizer, eu creio mesmo sem entender. Que mesmo sem sentir eu continue orando. Que mesmo caindo eu continue voltando. Mãe, reanima minha fé, porque sem fé a vida perde o brilho, perde o chão, perde a direção, e eu quero viver com Deus de novo. Quero acreditar como antes. Quero ser teu filho, tua filha, não apenas de nome, mas de coração inteiro. Hoje clamo, Maria, com tudo o que sou. Não deixes que a minha fé morra. Reacende, reanima, renova. Amém. Maria, agora que o coração já se abriu em clamor, eu me deixo ficar em silêncio aos teus pés, como quem não precisa dizer mais nada, apenas estar. Porque há momentos em que a alma não precisa de explicações, precisa de presença. E
É isso que encontro em ti, mãe. Uma presença que não exige, que não acusa, que apenas permanece. Tu me acolhes mesmo com minha fé vacilante. Tu me seguras mesmo quando eu não percebo. Tu me amas mesmo quando meu coração está frio. E neste instante, enquanto respiro mais devagar, eu sinto tua delicadeza me envolvendo, tua ternura me alcançando, tua paz me curando. Não há pressa em ti, mãe. Tu sabes esperar. Tu esperaste 9 meses pela promessa em teu ventre. Esperaste 30 anos pelo ministério do teu filho. Esperaste 3 dias diante do túmulo até vê-lo ressuscitado. Tu sabes o tempo certo de cada alma. Por isso, não te apressas comigo. Tu me esperas com paciência. Tu me olhas com carinho. Tu me guias com mansidão. E agora, mesmo sem entender tudo, mesmo sem sentir fervor, eu me permito ser curado por tua presença. Porque a fé não volta de repente. Ela retorna aos poucos, como uma brisa suave que vai reavivando o que parecia morto. E eu creio que essa brisa já está soprando em mim. Sinto que algo dentro de mim começa a lembrar. Lembrar de como era confiar, de como era ter esperança, de como era rezar e sentir Deus por perto. Ainda não é forte, mas é real. Ainda não é alegria plena, mas é consolo sincero. E isso já é muito. Mãe, neste momento eu te entrego também os que amo e que se afastaram da fé. Entrego aqueles que zombam de Deus, porque ainda não o conheceram de verdade. Aqueles que se machucaram na igreja e nunca mais voltaram. Aqueles que não sabem rezar, mas sentem um vazio que nada preenche. Vai ao encontro deles também, como vieste ao meu. Abraça seus corações, como abraças o meu agora. Ensina-os a rezar, mesmo que em silêncio. Ensina-os a ouvir Deus no meio da confusão. E a mim, mãe, continua ensinando a caminhar, mesmo sem ver o fim da estrada. Ensina-me a rezar quando a vontade faltar, a permanecer quando tudo disser para desistir, a crer mesmo quando o mundo inteiro não crê mais. Que a minha fé não dependa do que sinto, mas do que escolho. E hoje, mesmo sem grandes emoções, eu escolho crer. Escolho confiar que tua intercessão me leva de volta ao coração de Deus. Escolho permanecer aqui, neste lugar de oração, neste espaço sagrado que construímos juntos. Obrigado, mãe, por não me deixar só. Obrigado por não desistir de mim. Obrigado por estar comigo mesmo quando eu não sabia que precisava. Fica comigo, mesmo no silêncio. Caminha comigo, mesmo na dúvida. E, acima de tudo, molda em mim um coração que volta a ter fé. Porque se eu tiver fé, ainda que pequena, poderei suportar qualquer dor, recomeçar de qualquer lugar, esperar mesmo sem ver. E é isso que eu desejo. Uma fé que não depende do vento, mas da tua mão segurando a minha. Uma fé que me leve um dia ao abraço eterno do Pai. Amém. Maria, neste momento em que a oração chega ao seu fim, eu me consagro inteiramente a ti, não com promessas perfeitas, mas com a verdade do que sou, um filho, uma filha, que deseja recomeçar, que deseja voltar ao coração de Deus pelas tuas mãos. Eu coloco nas tuas mãos a minha alma cansada, a minha fé que ainda se recompõe, os pedaços da minha história que o tempo e a dor fragmentaram. Consagro-te tudo, mãe, o que fui, o que sou, o que ainda desejo ser. Consagro-te as lembranças que me afastaram da fé, os traumas que fizeram meu coração se fechar, os momentos em que gritei por Deus e ele parecia longe. Consagro-te também os poucos gestos de fé que ainda consegui fazer, mesmo no cansaço. Os pequenos sorrisos diante da esperança que começava a renascer, as lágrimas sinceras que escorreram durante esta oração. Tudo é teu, mãe. Toma minha vida como barro que se deixa moldar. Molda em mim um coração que ama Deus acima de tudo, que acredita mesmo quando tudo diz que não, que reza mesmo quando não sente nada.
Não quero mais viver à margem da fé. Não quero mais andar como quem não sabe para onde vai. Quero caminhar contigo, Maria, passo a passo, dia após dia, sabendo que tu me guias com teu olhar terno e firme. Quero voltar à Eucaristia, ao silêncio da adoração, à beleza simples de rezar o terço. Quero reaprender a confiar, a descansar no colo de Deus, a esperar com paciência. E sei que isso é possível, porque tu estás comigo. Por isso, neste instante, eu entrego também minha família, os que amo, os que estão distantes, os que precisam ser encontrados por ti, assim como eu fui. Visita os lares onde a fé morreu, as mentes que se fecharam, os corações que se endureceram. Vai, Mãe, onde eu não posso ir. Toca o que eu não posso tocar. Restaura o que eu não sei mais como restaurar. E que cada dia, a partir de agora, seja um passo na direção de Deus, guiado pelas tuas mãos. Eu te consagro minha mente para que volte a pensar com esperança. Te consagro meu coração para que volte a sentir com ternura. Te consagro meus olhos para que enxerguem a presença de Deus, mesmo nos dias difíceis. Te consagro meus pés para que não se afastem mais do caminho da graça. E quando eu fraquejar, quando eu esquecer de tudo o que rezei aqui, quando o peso das dúvidas tentar me puxar de novo para longe, lembra-me desta oração. Lembra-me que eu fui encontrado, que fui amado, que fui sustentado e que, mesmo se eu tropeçar outra vez, teu amor não me abandona. Maria, minha mãe, minha guia, meu refúgio, eu me entrego por inteiro a ti. Cuida de mim como teu filho, como tua filha, como quem precisa de ti todos os dias. Ensina-me a amar Jesus como tu o amaste. Ensina-me a obedecer como tu obedeceste. Ensina-me a crer como tu creste. E que quando esta vida passar, eu possa estar contigo no céu, louvando eternamente aquele que um dia me encontrou através do teu amor. Amém. Se esta oração encontrou você no momento certo, permaneça conosco. Escreva nos comentários o seu pedido de oração, o nome da pessoa que você deseja ver voltando à fé. E se puder, reze também pelos pedidos que outros deixarem aqui. Este canal é uma casa de oração, e cada comentário é um gesto de fé, um clamor silencioso que Maria acolhe. Inscreva-se e ative as notificações para continuar nesta caminhada espiritual. Aqui, ninguém está sozinho. Seguimos juntos, dia após dia, sendo sustentados pela intercessão da Mãe. Que a fé renascida hoje floresça em sua vida. Que Deus te abençoe.